Boa noite. Oi, gente. Hoje eu vim tirar uma dúvida basicona da maioria de vocês, né? Que falam português, mas se confundem na hora do substantivo. Se é feminino, se é masculino, se é com artigo a, se é com artigo o. Dá uma falada rapidinho. Vou agradecer ao público gospel porque a minha música, O Noivo, minha composição, na verdade, né, que eu fiz pro artista Rob Couto, e ele abriu o show da Mariana Valadão e foi o maior sucesso, então eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz por vocês terem gostado, né? Foi muito interessante essa experiência de ter feito essa música e tem muito a ver com a minha história de vida e a questão de sermos o corpo de Cristo e a gente tem que sempre seguir e fazer a coisa certa dentro das possibilidades e manter a família nos caminhos do Senhor, né? Pra gente ter alegria e felicidade até o fim dos tempos. E fazer com que a nossa jornada aqui seja a mais próspera e feliz possível, para que nossas gerações sejam felizes a partir de nós e de nossas atitudes. Então é de muita responsabilidade a gente cantar aquela música, mas com alegria e felicidade de alma e sabendo que a gente está pedindo para Deus e a gente está fazendo uma promessa para Ele também de que cumprir esses votos é o mais importante, não só quando Deus põe na nossa vida a pessoa certa, mas também continuar cumprindo esses votos. É claro que se uma das duas partes descumprir, quebrar os laços, esse laço é anulado, mas se isso não acontecer, né? Nosso comprometimento enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que se propõe a se relacionar com outra, é que tudo dê certo. É claro que nem sempre dão, as coisas não são, né, previsíveis o tempo inteiro, mas na maioria das vezes a gente pode evitar um casamento que as situações piorem, né, e manter aquela promessa e aquele pedido que a gente fez cantando aquele louvor até antes mesmo de conhecer o candidato ou a candidata. Então, assim, é muito importante manter o laço com Deus e manter os votos do casamento para que a sua família se mantenha sob a proteção de Deus, né? Então, eu só falei um pouquinho da música, assim, eu morei em Petrópolis e eu tinha muito tempo para olhar para as montanhas e essa música eu fiz em função do raio das montanhas, que eu não parava de olhar. Eu fiquei 1 ano e meio olhando aquelas montanhas lá no Ipai. E eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa com essas montanhas. Elas têm que existir em algum lugar além da minha visão aqui, 1 ano e meio. Eram as montanhas e a BR-040. Eu ficava até contando quantos carros e quantos caminhões passavam por lá, né? É muito bom, né? Quem já mora no Ipai teve essa experiência, sabe que lá é sobrenatural de Deus e que a vida lá, a gente é preparado para a vida, a gente sai diferente, a gente sai forte. E as pessoas aqui fora olham pra gente e falam, gente, da onde que vem a força daquela pessoa? Vem do IFAI, que prepara para a vida, prepara para o mundo. E vem de Deus, em primeiro lugar. Mas, tirando a dúvida agora, né, especificamente de um professor meu,
que eu gosto muito. Só não vou falar o nome, né? Por questões de privacidade e ética. Mas quando é um substantivo, não interessa a terminação dele. O que interessa é, por exemplo, se ele termina com masculino ou feminino. No português, é assim que tem que pensar. No português, ou o substantivo é feminino ou o substantivo é masculino. Conforme a fluência a gente vai usando, a gente vai vendo. Quando a gente é nativo em português e começa a falar português desde criança, a gente começa a ver que fica muito diferente se a gente usar bola, por exemplo, que é um substantivo feminino. Falar o bola fica estranho, porque para nossa memória já fala, não é o bola, é a bola. Mas para quem não nasceu falando português, tem que gravar se ele é feminino ou só consulta a tabela. Tá na dúvida? Tem uma tabela de substantivos femininos e substantivos masculinos. Aí você vai ver lá, bola, substantivo feminino. E qual é o artigo? Existem 2 artigos, né? Principais para se referir a substantivo. É o ou a. O a é feminino e o é masculino. Esses são os principais, tá? Eles são definidos, porque você pode falar que é um ou que é uma bola, que são 2 artigos indefinidos. Um é para masculino e uma é para feminino. Eu tenho uma bola, pode ser aquela bola ali, né? Que não está definindo. Eu tenho uma bola, mas não, eu tenho a bola. Eu tô definindo que eu tenho aquela bola específica. Tipo assim, é a melhor bola do mundo, eu tenho a bola, entendeu? Mas assim, pra definir se é A ou se é com O, tem que ir pela tabelinha. Se não tiver recurso, se não tiver gravado isso na cabeça, é bom para não falar se é com A ou se é com O, tem que ir na tabelinha. Porque tem uma questão de contexto também, se fica... Conforme você vai falando português, você começa a perceber que fica fora do contexto, se, por exemplo, usando o exemplo da bola. Fui assistir o futebol. E eu vi o jogador jogando a bola. O jogador jogando bola. Em português não se repete assim, tipo, o jogador jogando bola. Tipo, não é o jogador jogando bola. O jogador, ele é um substantivo, jogador é masculino. Aí, a bola é feminino. Por quê? A bola é uma coisa. Coisas, geralmente, quando são femininas, elas vêm com o artigo A antes. O futebol, ele é masculino, por isso que é o futebol. Então, conforme você vai falando, você vai ver que o jogador é masculino, aí você vai ver que a bola vai ficar estranho se você usar o. Tem que gravar. Em português também tem uma coisa assim, tipo, geralmente não se repete muito a mesma coisa numa frase. Por exemplo, quando você estiver mais rebuscado no português e que você for escrever algum texto, você nunca pode repetir a mesma, tipo, o mesmo artigo, a mesma expressão, a mesma palavra. Isso fica incorreto. Tem muito a ver também com contexto. Para tirar dúvida, geralmente assim de cabeça, tem que ver se ficou muito fora de contexto. Você fala que você viu uma partida de futebol e o jogador jogou a bola, fica dentro do contexto. Agora, se você falar que você viu uma partida de futebol e viu o jogador jogando o bola, fica fora do contexto. Você fala e soa errado. Conforme você for, mas isso é conforme você vai treinando,
né? Porque você não é falante em português. Então, tem que treinar, tem que ouvir bastante. Diálogos, põe fone de ouvido, põe em português, que nem a gente faz para estudar inglês aqui no Brasil. Estudem bastante assim, porque vocês vão ver o vocabulário e aí vocês vão pegar essa memória, né? Vocês vão ter essa ideia, né? Vocês vão ter esse recurso, né? Aí o seu cérebro ele vai pensar, não, tá errado, hein? Tá errado, não é assim. Aí você vai lá conferir, aí você vai ver que tá errado, entendeu? Essa é a melhor maneira. Pelo menos a maneira que eu, quando estava estudando isso, né? Há muitos anos, né, na minha época de escola, e eu tinha essas dúvidas em português, eu além de olhar no dicionário e me certificar de que eu ia falar, primeiro que eu ficava quieta, eu era muito quieta, pra não falar errado, eu ficava quieta. E eu ficava prestando atenção em como as outras pessoas falavam. O artigo, tipo, em como ela se referia a cada coisa, o jeito que ela se expressava. Então, tudo isso é muito interessante, porque existem vários tipos de contexto também. Existe o jeito que você fala com amigo, o jeito que você fala em casa, o jeito que você fala no trabalho. E tudo isso muda o jeito de falar. Já fugindo um pouco da questão do substantivo, mas também te dando uma ideia geral de contexto no português. Existem várias maneiras de falar. Cada ambiente tem um contexto. Em português você não fala... o brasileiro, ele não pensa rápido. E ele não tem vocabulário rápido. Ele tem muita palavra e tem um leque muito grande de maneiras de falar. Então, existem normas de como e aonde podem se falar. Qual contexto, em qual ambiente, tudo isso. E é tão interessante estudar isso também. A parte cultural também, cada região tem um jeito de falar, isso também é muito interessante. E pegando isso, conforme você for pegando cada vez mais isso, você vai perder essa dúvida de se é masculino ou se é feminino, porque você vai ouvir tantas vezes, né, que você vai acabar pegando um contexto e não vai mais errar. E nem ficar na dúvida. Viu? Um beijo. Boa noite.